Olá, é uma alegria recebê-los novamente em nosso canal da Comunidade Cristo para as Nações. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos. E estamos trabalhando em meio a essa pandemia do coronavírus e em meio a toda essa situação, nós temos deixado essas mensagens, esses vídeos, para que nós possamos ser edificados neste momento. E é uma alegria, como eu disse, darmos sequência ao estudo que estamos fazendo na carta de Paulo aos Efésios. No vídeo passado, Luiz Henrique, com a graça e a unção do Senhor, ele falou com a gente acerca do contraste entre a velha forma de viver e a nova forma de viver. Hoje vivemos dentro de uma nova criatura, uma nova criação, como discípulos de Cristo. E Jesus nos chama para vivermos em santidade. E dentro deste chamado de Cristo para vivermos numa nova forma de viver, como discípulos dele, a partir deste vídeo, nós vamos estar falando as características do discípulo de Cristo. Vão ser 9 características, e hoje, dando início a essa sequência de 9 mensagens, para falar especificamente sobre as características do discípulo, eu vou iniciar essa sequência falando a primeira característica do discípulo de Cristo. E eu quero te convidar agora, você abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 25, que diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, a primeira característica na nova maneira de viver de um discípulo de Cristo é que ele não mente e sempre diz a verdade. A mentira, amados, ela é o primeiro pecado do qual nós devemos nos livrar, tirar, extirpar da nossa vida, assim como Paulo está nos orientando, porque a característica de um pecador, ela é ligada à velha natureza e a Satanás, porque a palavra nos ensina que Satanás é o pai da mentira. Ele é o grande mentiroso, o enganador, né? O pai da mentira. Mentir pertence à velha maneira de viver. Amados, nós precisamos compreender isso. É muito importante, porque se nós insistirmos em viver essa velha natureza, nós não estamos vivendo de acordo com o ensinamento que o Senhor Jesus está nos dando. Porque o contraste que nós vemos aqui, Paulo coloca de uma forma muito clara. Como discípulo de Cristo, a gente deve sempre dizer a verdade, dizendo a verdade em amor, andando em verdade, andando em santidade de vida. Hoje, porém, e aqui eu quero destacar um perigo dos nossos dias, mentir se tornou algo comum no meio da sociedade em qual nós estamos inseridos. Hoje, na cultura dos tempos que nós vivemos, mentir é algo natural. Muitos, quando mentem, não creem que estão cometendo um pecado grave diante de Deus. Porém, a Bíblia diz claramente que os mentirosos serão lançados no lago de fogo. Pô, peraí, Chico, mas onde está isso? Então, eu quero convidar você. Hoje, eu queria dizer assim que nós vamos abrir muito a Bíblia, tá? Esteja preparado, é importante. Para a gente ter essa convicção do mal, do pecado que é a mentira na vida de um cristão, de um discípulo de Cristo. Apocalipse 21, 8, diz assim:
Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago onde arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amados, deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Olha como é terrível a mentira. Presta atenção aqui, uma coisa importante. No reino de Deus não existe mentirinha, mentira e mentirona. Mentira é mentira e mentira é pecado. E eu quero aqui, junto com vocês, entendermos alguns aspectos acerca da mentira. E há diversas maneiras de mentir e enganar. A primeira é negar a verdade, ou afirmar coisas que não são verdadeiras, enxergar um relato, exagerar ao relatar um fato. Você vê algo, fale o que você viu. Você não precisa acrescentar nada. Porque você acrescentando, você está mentindo. Não condiz com a realidade, não condiz com o fato. Fingir, enganar, aparentar a verdade, caluniar, encobrir pecados e não confessar. Você está mentindo. Não cumprir o combinado. Se você cumpriu, esmere-se em realizar o que você prometeu. Dar falso testemunho ou escrever calúnias sobre alguém. Amados, a mentira, às vezes, surge como uma expressão espontânea, como um recurso fácil para sair de uma situação embaraçosa. Quando alguém nos pergunta algo, ou quando não sabemos como contornar, daquele jeitinho na situação, queridos, fale a verdade. A verdade, o Senhor Jesus nos disse, a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Devemos nos livrar da mentira em todas as suas formas, e em todos os âmbitos da nossa vida, familiar, no trabalho, entre irmãos, diante do governo, e em qualquer outro lugar ou circunstância. Sempre devemos dizer a verdade, ser honrados, honestos, sinceros, tão transparentes e íntegros. Isso é muito importante, amados. Para a gente entender um pouco mais acerca da mentira, eu penso que é importante a gente entender as raízes mais profundas da mentira. E a Bíblia nos dá esse ambiente para a gente conhecer as raízes mais profundas da mentira. A gente deve conhecer para combater em nós aquilo que são raízes que se insistem em ficar grudadas, enraizadas em nossa vida. São pecados que, às vezes, normalmente nos fazem cair no erro e mentir. E eu queria apresentar aqui 5 raízes ou causas mais profundas da mentira. Amém, queridos? A primeira que eu gostaria de destacar aqui, a gente mente por orgulho. Muitas vezes nós mentimos para não nos sentirmos mal, para nos vangloriar, para apresentar que somos melhores do que na verdade somos, para esconder as nossas necessidades por causa da vergonha. Amados, isso precisa ser tratado. Isso precisa ser confessado, precisa ser tirado da nossa vida. O orgulho, ele precede a queda. Nós precisamos tomar muito cuidado. No fundo, tudo isso se deve ao orgulho. A gente teríamos de atuar da maneira inversa, dizer a verdade, nos humilhar, nos esvaziar de toda vaidade. Foi a vaidade que ocasionou o pecado de Ananias e Safira. Amados, Ananias e Safira, eles mentiram para apresentar que estavam dando todo o dinheiro da venda da sua propriedade.
Porque muitas pessoas, por engano, ou por não conhecer, não discernir o texto ali, pensam que Pedro foi muito duro com eles em relação àquilo que eles estavam apresentando, à oferta que eles estavam trazendo. Amados, não é isso. O principal problema que aconteceu na situação de Ananias e Safira foi referente a orgulho. Eles quiseram apresentar que estavam dando tudo, mas na verdade eles se conversaram entre eles, venderam por um valor, mas combinaram entre eles que iam dizer que venderam por outro. Queridos, não tem como a gente mentir para o Espírito Santo. Por isso que Pedro fala: vocês mentiram, pecaram contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo conhece o nosso coração. Vendeu por 30, chega e deposita o valor por 30. Não precisa mentir, não precisa falar mais ou falar menos. É essa a situação. E ainda falando acerca dos 5, né, das 5 raízes da mentira. Então, o primeiro é o orgulho. O orgulho gerou a queda, o pecado na vida de Ananias e Safira. O segunda raiz que nós precisamos tomar muito cuidado é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro nos faz mentir. Sabe, e aí você pode falar: Chico, mas eu não faço isso, eu não, que é isso, misericórdia. Vou dar alguns exemplos aqui, amados. Nós, às vezes, mentimos para evitar uma multa. Quer ver uma outra situação que ocorre e muitos cristãos caem no laço da mentira por causa do amor ao dinheiro? Quando você mente no imposto de renda para não pagar impostos ou tentar pagar menos. Deixa o Espírito Santo falar, amados. Quer ver uma outra situação? Quando a gente tenta obter algum benefício que não nos corresponde. E isso nós podemos ver a palavra de Deus na vida de Geazi. Geazi caiu no pecado da mentira por amor ao dinheiro. Porque quando o profeta, Geazi é servo do profeta Eliseu, e quando Naamã, o general de guerra sírio, foi procurá-lo, né, porque ele tinha lepra, os irmãos conhecem a história, está ali em 2 Reis, capítulo 5, a gente não pode se ater muito no texto, você anote, depois você leia. O primeiro que eu citei aqui, Ananias e Safira, está em Atos, capítulo 5. A história de Geazi está em 2 Reis, capítulo 5. E ele mentiu. E especificamente eu queria ler com você aqui agora, porque é muito elucidador o texto de 2 Reis. Você vai ver a intenção do coração, o amor ao dinheiro que fez Geazi fazer. Abra comigo 2 Reis, capítulo 5, versos 25 a 27. O texto diz assim: ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe o profeta Eliseu: de onde vens, Geazi? Vocês perceberam? O profeta faz uma pergunta. Onde entra a mentira? Olha aí, a resposta de Geazi. Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Mentiu. Aí o texto continua dizendo assim: porém, ele lhe disse: porventura, não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te. Era isto ocasião para tomardes prata, para tomardes vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu diante dele Geazi leproso, branco como a neve. Amados, a mentira traz a consequência
do pecado para as nossas vidas. Lembra o que a gente leu no início, Apocalipse 21:8? Nós perdemos porque ela traz a segunda morte. Geazi perdeu e toda a sua descendência foi amaldiçoada. Amados, é muito sério isso. Leia o texto todo, veja a história. O profeta não queria nada. A palavra fala de graça recebeis, de graça dareis. Amados, não tem como. Geazi foi corrompido pelo amor ao dinheiro e caiu na mentira. Ele caiu, essa raiz terrível que ocorre na vida das pessoas. O amor ao dinheiro trouxe a Geazi maldição. A terceira raiz e profunda da mentira que nós precisamos tirar da nossa vida é por medo das consequências. As crianças, muitas vezes, mentem para evitar receber o castigo dos pais. E aqui eu estou falando criança, mas muitas vezes acontece isso na vida de pessoas no trabalho. Mentem, às vezes, por medo de tomar uma bronca, por medo de ser humilhado. Mentem por medo das consequências. E Caim, ele mentiu por medo. Ele cometeu algo terrível e quando Deus pergunta a ele, por medo das consequências, ele mente ao Senhor. E esse texto está em Gênesis 4, de 8 a 10. A gente pode ver o texto, ele é elucidador, ele mostra o medo de Caim e a consequência do ato dele. Então, o medo das consequências. A pessoa sabe que está errada. Então, ela tem medo da consequência do erro que ela cometeu, ela mente. Então, a palavra diz assim, Gênesis 4, de 8 a 10. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Percebe? O Senhor faz uma pergunta. Olha a resposta de Caim. Não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Mas vocês percebem? Em vez de ele confessar o pecado, se colocar diante de Deus e assumir a consequência, mentiu. Aí veio a resposta do Senhor. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra por mim. Abraão também mentiu ao dizer que sua esposa era sua irmã, por medo que o matasse. Está em Gênesis 12, 10 a 20. Então vocês percebem? Por medo. Por medo, mente. Outra raiz da mentira é para obter algum tipo de vantagem. Muitas vezes, amado, por causa dessa, vivermos em meio a uma sociedade, a uma cultura que vive em consequência da natureza caída, as pessoas buscam vantagens. Em todas as coisas querem ter vantagem. Vantagem material, vantagem profissional, ter posição, uma vantagem de ter posição em cargo ou outra, uma vantagem querendo ficar em fila, querer cortar fila, querer sempre ter uma expectativa de passar na frente, de ter vantagem. Jacó, ele mentiu ao seu pai para ter vantagem, para receber a bênção da primogenitura. Isso está em Gênesis 27. Então, para receber vantagem, Jacó mentiu. E isso traz as consequências da mentira. A gente vê na vida de Jacó toda a consequência da sua mentira. Então, você pode perguntar, nossa, Chico, mas por que você está trazendo tudo isso? Para a gente entender que a mentira ela tem raízes profundas na nossa vida. E nós precisamos tratar isso. A quinta e última raiz profunda é a maldade. As pessoas mentem por maldade, por causa do dano a uma pessoa. Seja, amados, os ciúmes faz a pessoa mentir por maldade. A inveja faz a pessoa mentir. A vingança
ou simplesmente por maldade mesmo, para destruir a reputação de pessoas, para destruir moralmente ou materialmente. Esta, amados, é a pior raiz profunda da mentira na vida do homem. A calúnia, falar mal de alguém, sabendo que não é verdade. Por maldade a pessoa calunia, a pessoa dá falso testemunho. O, o ponto, assim, nós precisamos estar atentos, porque o Senhor Jesus, em todo o tempo, nos ensinou a andarmos em verdade. E o Senhor, quando deu a Moisés os mandamentos, em um dos mandamentos ele fala acerca disso. No nono mandamento, nós podemos ver em Êxodo, capítulo 20, verso 16, consta lá a lista dos mandamentos, e especificamente no verso 16 de Êxodo 20, fala do Novo Testamento. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Amados, isso é um mandamento, está na lei do Senhor. E infelizmente a gente vê muitas vezes as pessoas mentindo para prejudicar o próximo, mentindo por maldade. E nós precisamos ser livres disso. Até aqui eu falei de todo o aspecto negativo que a mentira traz. Mas a partir de agora eu queria dizer para você como lutar e vencer nesta área na nossa vida. Queridos, deixa eu dizer algo para você aqui. Em nome de Cristo, nós podemos vencer a mentira. Nós podemos arrancar a mentira da nossa vida, da nossa forma de viver, do nosso dia a dia cotidiano. Nós devemos, em primeiro lugar, ficarmos firmes com a gente mesmo. Combater qualquer tipo de falsidade que possa vir em nosso pensamento. Às vezes, como eu falei, são raízes profundas que precisam ser arrancadas da nossa vida. Então, mesmo como a gente confessa Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas, mesmo quando a gente caminha em novidade de vida, numa vida, procura andar numa vida de santidade, a mentira pode querer brotar no nosso dia a dia. Qualquer tipo de falsidade e mentira, nós precisamos observar todo o tempo. Todo o tempo. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Como o Emitiano trouxe aquela mensagem, nós precisamos viver a vida cristã 24 horas por dia, 7 dias na semana. Precisamos ser a imagem do Criador. Nós precisamos entender que nós precisamos criar hábitos de dizer a verdade sempre, considerando que a mentira é sempre pecado. É pecado. Não existe, como eu já falei, não existe pecadinho, pecado e pecadão. Não existe mentirinha, mentira e mentirona. Não, é mentira, é pecado. A gente precisa se sujeitar a Cristo e aos mandamentos do Senhor. Jesus, ele é o Senhor. E a didaquê, o ensino da palavra, nos revela claramente a vontade de Deus para a nossa vida. Como discípulos, nós já estudamos o Sermão do Monte, nós vimos ali a constituição do reino, e lá muitas vezes a gente viu acerca da mentira, do pecado. Nós precisamos nos livrar. A gente precisa entender que nós vivemos como Cristo e precisamos imitá-lo. Ele é o nosso grande exemplo. A palavra diz assim, que ele não cometeu pecado e na sua boca nunca se achou o engano, nunca se achou a mentira. 1 Pedro 2, 22. Nunca se achou mentira na boca do Senhor. Todos os outros personagens da Bíblia têm suas vidas, seus aspectos positivos, mas também os aspectos negativos. E nós vemos que todas as vezes aqueles que fizeram ou andaram, contaram uma mentira, falaram algo que não era verdade, eles arcaram com as consequências dos seus atos. Porém, nós temos um modelo que é perfeito, Jesus Cristo. Ele nunca mentiu. E nós precisamos entender que nós podemos vencer a mentira e viver uma vida de novidade, andando em verdade, considerando
longamente o mandamento: deixai a mentira e falai a verdade. Isso requer de nós uma firme determinação. A gente precisa se posicionar como nova criatura, vivendo uma nova vida, uma nova natureza. A gente precisa entender que o texto, como fala aqui em Efésios 25, deixando a mentira e fale cada um a verdade, no original, esse verbo ele tá no auristo, deixando, né? Ele está no verbo, ali está no auristo, a palavra no original. O que quer dizer isso? Ele é um verbo que sintetiza uma ação contínua. Então, o tempo todo, a partir do momento que nós sabemos que é errado, que não é correto mentir, nós precisamos adotar uma posição de continuamente nas nossas vidas dizer a verdade. Não há mais espaço para mentira. Portanto, é permanente. Então, portanto, nós devemos sempre estar atentos. Como eu falei, a mentira, ela é algo que quer vir na nossa mente, quer vir nos nossos pensamentos, quer sair da nossa boca. Por isso a gente precisa estar sempre atento. O hábito de mentir se corrige com um novo hábito, que é o de dizer sempre a verdade. Lembra? O Senhor Jesus falou de a gente dizer a verdade e a verdade nos libertará. Isso é muito importante. Porém, vamos pensar algo aqui. Vamos pensar que ainda a gente tendo toda essa convicção, a gente trabalhando para trabalhar assim, para não ter mais o hábito de mentir, construir uma vida de hábito de dizer sempre a verdade. Vamos pensar que a gente caia e faça um erro e minta sem ter a intenção. Nós devemos nos arrepender. Automaticamente pedir perdão, em primeiro lugar, ao Senhor. E confessar o nosso pecado diante de Deus e diante da pessoa ao qual nós mentimos. A pessoa, o grupo, as situações. Com humildade, dizer a verdade. Olha, eu errei, eu não sei porque me deu esse lapso e falei, eu estou errado, me perdoe. Isso não é verdade. É importante que a nossa correção seja feita para termos saúde espiritual. Abrir o nosso coração e confessar o pecado a nossos irmãos. Tiago fala com muita graça isso, em Tiago 5, 19 e 20, ele nos ensina: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Isso é muito importante. Cristo nos ensina a sermos honestos, verdadeiros, sinceros e nos livrar da mentira. Como eu falei, amados, os irmãos da comunidade sempre estão acostumados comigo, né? Falar que nós andamos aqui com uma plaquinha aqui, né? Em obras. Nós estamos em obras. Então, vamos pensar, se comete um lapso aí, fala algo que não é verdadeiro, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. E ele vai falar. A chave aqui é a gente nos humilharmos, reconhecermos o pecado, pedir perdão e dizer a verdade. Quando a gente coloca o nosso coração com humildade e sinceridade diante do Senhor, confessa o nosso erro, o Senhor é poderoso para nos perdoar. Amém, queridos? Isso é muito importante. Espero assim que você tenha. Eu estou tentando resumir de forma. Esse assunto é um assunto muito importante, muito importante.
Eu creio que não é por acaso que Paulo começou a falar acerca das 9 características do discípulo. Ele começou pela mentira, porque a mentira é algo que destrói a comunhão, afasta o Espírito Santo, entristece o Espírito Santo. Então, algo que nós precisamos nos empenhar é para que, de uma vez por todas, a mentira saia da nossa forma de viver. Para a gente se tornar um discípulo, e aqui eu quero concluir, tá, essa mensagem, para a gente se tornar um discípulo de Cristo, a gente precisa entender que isso envolve mudança de estilo de vida. Nós precisamos tirar as velhas roupas. E aqui o tirar as velhas roupas, estou dizendo de costumes, hábitos, maneira de viver. Para quê? Para se revestir de Cristo. Por isso que é muito importante esse versículo, capítulo 4, versículo 25 da carta de Efésios. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém, queridos? O Espírito Santo nos capacita a viver em novidade de vida, com hábitos corretos, falando sempre a verdade, e se por acaso, por um lapso, a gente vier a falar algo que não condiz com a verdade, nós temos o privilégio de nos arrependermos, nos humilharmos, pedirmos perdão e falar a verdade. Principalmente se a gente defraudou alguém, se a gente caluniou alguém, ou se isso trouxe dano a alguém. Rapidamente nós precisamos nos arrepender, pedir perdão e falar a verdade. Amém, queridos? Eu queria orar neste momento, clamando ao Senhor que nos capacite a falar a verdade em todo o tempo das nossas vidas. Amém? Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é bálsamo para as nossas vidas. Eu quero te agradecer, te louvar pela tua palavra. Senhor, nos capacita a deixar a mentira. Nós queremos viver em novidade de vida, como discípulos de Cristo. Nós queremos viver essa nova vida, falando a verdade em todo o tempo, tirando o velho hábito de viver e viver segundo o teu querer, a tua vontade, o teu desejo. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos capacita, Senhor. Ó Espírito Santo, vem com sua doce e santa presença, ministre em nossas vidas, em nosso coração, nos capacita a dizer a verdade em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A Deus toda a glória. Amém? Até a próxima mensagem, próximo vídeo, né? Onde vai ser falada a segunda característica do discípulo. Deus conceda graça, que a gente possa ter um dia abençoado, que a gente possa estar sempre na presença do Senhor. Um abraço, até a próxima.